Eu tenho uma certeza absoluta na minha vida, e é sobre você essa certeza, que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue, muito mais rápido, muito mais distância do que você acha que é possível para você. Mesmo você já tendo tentado, né, que você já tenha tentado aí de tudo, que você esteja do zero agora e acha que correr não é para você, que você esteja acima do peso, que você já esteja com uma idade um pouco avançada, né? Seja lá qual for a sua justificativa, eu sei que você pode correr muito mais e melhor. Muito mais distância, muito mais velocidade. E como eu sei disso? É isso que eu vim te falar aqui agora. Eu sou o Daniel Oliver, treinador de corrida, e minha missão é te mostrar que você é capaz de correr muito mais do que você acredita que consegue, tá? Já deixa um like nesse vídeo e um comentário, tá? Aí, falando o quanto você corre, o quanto você acha que para você é possível, deixa um comentário aqui pra gente tá, tá vendo, né? Pra eu estar dando uma olhada aí. E vai ser bem interessante o nosso papo de hoje. Bom, como eu sei disso? Eu, primeiro, por já ter trabalhado com mais de 1.000 alunos aí, ter feito eles correrem muito mais do que eles acreditavam que era possível, mas eu só consegui transformar a vida desses alunos, né, não só na corrida, mas na vida deles, né, que muitos transformaram a vida para melhor, porque a minha vida foi transformada primeiro. E eu vim aqui contar um pouquinho de como foi isso, né? Se você tem a curiosidade de saber sobre o treinador, né, de onde ele veio, qual que foi a jornada dele, eu vim aqui falar um pouquinho sobre. Eu comecei na corrida em 2009. Foi 2009 quando eu já estava na faculdade de Educação Física e aqui em Curitiba, né, eu cursava a faculdade de Educação Física. Mas eu entrei na faculdade de Educação Física para ser treinador de futsal, não era para trabalhar com corrida. Porque eu jogava futsal até então, né, até esse momento, até ali meus 18 anos. E eu sonhava em ser jogador, mas não deu muito certo essa história de ser jogador. Então eu fui investir na carreira de treinador. Só que em um momento em uma matéria lá, numa disciplina de educação física, a gente teve que trabalhar numa corrida, né, na Maratona de Curitiba de 2009. Então o professor, ele, para ganhar lá uma nota, né, era uma tarefa obrigatória para nós alunos trabalharmos como staff na maratona. O que é um staff? Né? A pessoa que está lá ajudando na organização. Então eles pegavam o pessoal da faculdade para ajudar lá, com uma forma de experiência, né? De vivenciar o evento. E o professor ele falou, mas quem quiser correr a prova vai ganhar a mesma nota, é como se tivesse trabalhado. E eu fui lá, falei, muito esperto, né? Falei, eu não vou trabalhar, porque para trabalhar, o que tinha que fazer? Tinha que chegar lá às 4 da manhã, ia sair tipo meio-dia. E a corrida, eu fui olhar, tinha 42 quilômetros, mas tinha uma prova de 10 quilômetros. Aí eu falei, pô, 10 quilômetros, quanto será que demora para fazer? Eu falei, demora menos que 1 hora. Eu vou só fazer a corrida, porque eu não vou trabalhar lá todo esse tempo, né? Então, o meu espírito preguiçoso falou para eu correr. E eu me inscrevi naquela corrida. Eu lembro que na época custou R$ 35. Imagina, hoje uma corrida de R$ 35 é muito difícil de encontrar, né? Aumentaram todos os valores aí, mas era R$ 35 para participar. Eu me inscrevi e eu já tinha um condicionamento físico, né? Porque eu jogava futsal, mas eu nunca tinha treinado corrida em si. E eu comecei a correr, de vez em quando eu corria ali 6, 7 quilômetros, né? E sempre, nossa, corria morrendo, me cansava muito, né? Era um sofrimento realmente correr, não era uma coisa totalmente prazerosa. E eu fui para essa prova ali em novembro de 2009, minha primeira corrida. Cheguei lá, eu lembro que eu não sei se eu tinha dormido bem, acho que eu dormi pouco aquela noite. E daí minha irmã foi me levar para a corrida, ela é fotógrafa ainda, né? E ela ia tirar umas fotos, deu correndo, vou até colocar umas fotos aqui. E ela tirou as fotos, né? Deu correndo, ela me levou, eu falei para ela parar no posto de gasolina para comprar um energético para eu ter energia naquela corrida, né? Pensamento totalmente errado, né? Hoje eu nunca tomaria um energético antes de uma corrida. O energético vai te levar a batimento cardíaco, a corrida te leva. Meu, é um pouco arriscado tomar energético antes de uma atividade física, assim, né?
Mas, beleza, fui tomar um energético, tinha 18 anos, né? Tomar um energético e chegamos lá na corrida, beleza. Fui começar a prova e as lembranças que eu tive da prova era de estar com muita dificuldade, de numa subida eu ter caminhado porque eu tava, sabe, muito cansado, mas a principal lembrança que eu tenho é de ter chego ao fim, de cruzado aquele pórtico, aquele pessoal lá, tinha uma arquibancada assim na reta final da prova, e ter chego ao final, ter colocado aquela medalha no peito, minha primeira medalha de corrida da vida, e ter conquistado aqueles 10 quilômetros. Eu não liguei para o cansaço, não liguei para as bolhas que deu no meu pé depois. Eu fiquei muito feliz com aquela atividade, de ter feito aquilo. Foi uma superação para mim ter corrido aqueles 10 quilômetros. E foi ali que o bichinho da corrida me mordeu. Por quê? Porque eu achei interessante aquilo. Eu comecei a gostar, daí eu fui procurar outras corridas e já em 2010 comecei a fazer outras provas. E aquela corrida, né, de 10 quilômetros em 2009, a primeira que eu fiz em 50 minutos, o que é um tempo muito bom para a maioria das pessoas, né? E você acredita que em 2010 eu corri várias corridas de 10 quilômetros no ano inteiro e eu não consegui correr abaixo de 50 minutos esses 10 quilômetros? Eu corria para 51, para 55, às vezes para cima de 1 hora, se a prova tinha bastante subida. Mas o que aconteceu ali em 2010, né? O meu segundo ano de corrida praticamente. Eu só saía a correr, assim como treinamento, corria 7 quilômetros, né? Eu sempre fazia um percurso de 7 quilômetros, que era da casa dos meus pais, onde eu morava na época. Ia até um viaduto e voltava. Ia 3,5, voltava 3,5. Ia descendo, voltava subindo. E eu achava que aquilo era treinar corrida. Eu achava que só o fato de eu sair e correr era treinar corrida. E aí, na prova, eu sempre sofria, até no treino era muito difícil, eu terminava muito vermelho, eu sentia meu coração bater aqui em todo o treino, em toda a prova. Então era muito difícil esses esforços. Não sei se com você também é assim. Você vai correr, é sempre aquela falta de fôlego, dificuldade para respirar, perna pesada. Então eu sentia tudo isso em todos os treinos e também nas provas. E eu nunca conseguia melhorar nas provas. Então eu tinha na cabeça que eu não era um corredor rápido, porque tinham pessoas que chegavam muito mais rápido do que eu, e eu pensava que eu não conseguiria chegar até elas. Eu pensava isso. Eu conheci pessoas, né, eu via pessoas que corriam distâncias maiores do que eu, tipo 15 quilômetros, 21 quilômetros, 42 quilômetros, e eu na minha cabeça pensava que aquelas pessoas tinham alguma vantagem, né? Elas tinham uma genética boa para isso, para correr longa distância. Para mim, aquele 10 quilômetros já ia no meu limite, então eu achava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros. Então eu tinha duas limitações naquela época. Eu achava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros direto, porque era muito difícil. E eu também achava que eu não conseguia correr 10 quilômetros abaixo de 50 minutos. Então eu imaginava essas coisas. Chegou o ano de 2011 e comecei, eu já estava no terceiro período da faculdade, né? Então começaram a aparecer algumas oportunidades e apareceu lá um curso de treinamento de corrida, né? Para capacitar profissionais para ser treinadores, né? Um curso de 4 horas, 8 horas, um curso bem curto, assim, né? Que foi divulgado na faculdade. E como eu treinava, assim, estava continuando participando das corridas e tal, falei, vou participar desse curso, quem sabe eu aprendo alguma coisa para os meus treinos, né? Para eu melhorar os meus treinos. E eu participei desse curso e eu vi que o que eu fazia de treinamento era tudo errado. Não é que era errado, mas que existia sim como eu correr mais rápido, existia sim como eu correr distâncias maiores. Só que não era do jeito que eu estava treinando. Eu descobri ali que treinar corrida não era apenas eu colocar o meu tênis e sair correr, né? Sair correndo. Não, porque existia as intensidades de cada treino, né? O metabolismo, tinha a velocidade que se trabalha o metabolismo anaeróbio, a velocidade que você trabalha o metabolismo aeróbio, que é só oxigênio, que usa gordura, né? Então toda aquela parte de fisiologia eu comecei a aprender, assim como para você treinar para
5 quilômetros é de uma maneira, para 10 quilômetros é de outra, para 21, 42. Existe uma periodização do treinamento, como os treinadores chamam. Então, existe um planejamento para cada tipo de objetivo, né? Eu comecei a ver aquilo. E aquilo me acordou um pouco ali, né? Eu comecei, opa, tem diferentes tipos de treino, comecei a realizar, já comecei a melhorar um pouquinho. E no mesmo tempo eu consegui um estágio na área de corrida de rua, na Companhia Atlética, uma academia aqui de Curitiba, uma grande academia. E, por incrível que pareça, eu tive uma grande surpresa quando eu fui fazer a entrevista de estágio, né, com o meu chefe, né, a pessoa que foi meu chefe lá. Eu fui conversar com ele, né, que eu queria trabalhar e tal, e já corri, ele super gostou. E ele começou a falar um pouco sobre ele, né, que ele corria provas de 217 quilômetros lá. Ele falou que tinha corrido uma prova no mês passado, tipo. E eu, meu Deus, como que esse cara correu 217 quilômetros? No início eu duvidei, eu peguei aqui, vim no Google, aqui, tipo, pesquisei o nome dele e tinha saído notícia no jornal que ele tinha corrido tudo isso. E tinha, meu Deus, é verdade. E daí eu comecei a pensar que ele era um super-humano, né? Que ele era um cara fora do normal. E tinha um outro professor na academia, mas eu acho que ele não era da área de corrida, era mais da área da musculação lá, que tinha feito essa mesma prova que ele. E eu acabei tendo mais proximidade com esse professor, ele era mais gente boa e tal, ele, pô, vamos correr junto comigo? Ele me convidava para fazer uns treinos junto com ele. E daí eu fui, realizei alguns treinos com ele e, por incrível que pareça, eu conseguia correr com ele. Então imagina lá, um treino de 10 quilômetros. Eu ia do lado dele e eu conseguia fazer. Um treino de 12 quilômetros. Eu ia do lado dele e eu conseguia fazer. E o que aquilo foi plantando na minha cabeça? Que, eu estou correndo com uma pessoa que faz corridas de 200 e poucos quilômetros. E eu consigo fazer o mesmo treino que ela. Aquilo ali já começou a me desbloquear. Eu comecei, opa, eu acho que eu consigo mais. Né? Eu acho que eu consigo mais. E ali eu comecei a me atrever a tentar correr mais, porque eu já entendi um pouco mais de treinamento. Eu tinha o auxílio do meu chefe, que ele planejava os treinos para mim, ó, faz esse treino aqui, faz esse treino assado e tal. Só que aconteceu uma coisa muito legal ali nesse meio tempo, que 3 meses trabalhando ali, eu tive a oportunidade de mudar para Portugal, né? Daqui de Curitiba eu fui para Lisboa, porque eu consegui uma bolsa de estudos para ficar 1 ano estudando na Faculdade de Motricidade Humana, na Universidade Técnica de Lisboa. É uma faculdade só para esporte, assim, tal. Foi muito legal. Foi estudar ciências do desporto. Acho que não tem educação física lá, acho que era ciências do desporto o nome. Ali em 2011, em metade de 2011, né? Eu fui para lá em setembro de 2011. E eu já comecei, antes de ir para Portugal, comecei a pesquisar todas as provas aqui na internet que tinha lá. E no dia, tipo, eu cheguei lá numa quarta-feira, em setembro. Acho que era 22, 21 de setembro. E no dia 25 de setembro, se não me engano, de 2011, teria a meia maratona de Portugal, que eram 21 quilômetros. Né? Então eu queria participar, eu queria vivenciar. Né? Eu já estava naquela fome de vivenciar a corrida em Portugal. Né? Imagina, eu ia para a Europa, primeira vez, uma oportunidade, uma pessoa que não tinha dinheiro, não tinha nada, conseguiu uma bolsa. Né? Era algo incrível, eu queria abraçar tudo que eu podia lá. E daí vou me inscrever, eu não consegui me inscrever online. Naquela época online era mais complicado, 2011. E eu cheguei lá, no dia seguinte dava para ir no banco, que era patrocinadora da prova, não lembro o nome do banco agora, mas eu fiz a inscrição na boca do caixa do banco, assim como se fosse pagar uma conta, né, na boca do caixa. E me inscrevi para essa corrida de 21 quilômetros. E eu fui lá no domingo, Ponte Vasco da Gama, em Portugal, e corri os 21 quilômetros. Isso foi setembro de 2011, sendo que ali junho de 2011 eu pensava que ainda não conseguia correr mais do que 10 quilômetros. E eu corri mais do que o dobro, ali em setembro. E isso foi muito legal. Tá? Eu já vou chegar num ponto onde eu vou desbloquear um pouco ainda a cabeça de vocês aqui.
eu comecei a vivenciar a corrida em Portugal, participei de uma corrida em montanha. Essa foi uma das provas que, sabe, foi uma divisão de águas. Que eu tinha participado de uma corrida em maio de 2011 no Brasil, aqui em São Luís do Purunã, uma cidade aqui próximo de Curitiba, uma cidade muito bonita. Tinha uma corrida de montanha de 12 quilômetros, eu participei, gostei demais, subi a montanha correndo e tal, foi sensacional. E tinha um circuito português de corrida em montanha, e eu me inscrevi, era em outubro de 2011, fui lá participar dos 12 quilômetros. E naquela época eu não tinha relógio GPS, não tinha nada. E daí eu tinha uma base, né, do tempo que eu tinha feito os 12 quilômetros aqui no Brasil. Era 1 hora mais ou menos, assim, a prova, né? E daí eu correndo lá, daí deu 1 hora e não chegou no fim, né? Deu 1 hora e 15 e não chegava nos 12 quilômetros, né? Não chegava na linha, é, na chegada, né? Não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. Aí o que aconteceu? Aconteceu que já tava com mais de 1 hora e meia e daí apareceram os corredores perto de mim, que eu comecei a correr mais devagar para ver se estava certo, se não estava certo, mas estava no caminho, o caminho é todo marcado. E eu, quantos quilômetros já deu aí? O cara falou, já deu 20 quilômetros, não, 18, alguma coisa assim. Aí eu não acredito, mas não era 12 quilômetros? Era, mas acho que a gente se perdeu, né, e tal. Mas só que tava marcado o caminho, né? Para quem não sabe, corrida em trilha tem as marcações, eles penduram fitas nas árvores assim. E daí a gente continuou no caminho, vai que chega, né? Ninguém sabia mais para onde ir. E daí a gente chegou num ponto de abastecimento. O que é um ponto de abastecimento? É onde que a organização fornece água, né? Coisa para os corredores. E a gente chegou, nossa, mas não chega nunca, né? A gente chegou reclamando. Eles, não, mas aqui não é a prova de corrida, é a prova de corrida de bicicleta. E daí, tipo, hã? O que aconteceu? Tava tendo uma corrida de bicicleta no mesmo dia da corrida a pé, né? Mountain bike lá. E as fitas de marcação eram as mesmas. Acho que as organizações compraram as fitas na mesma loja. E esses caminhos se cruzaram, né? Tanto da prova de corrida quanto da prova de bicicleta. E eu e alguns corredores pegamos o caminho da prova de bicicleta. Ou seja, era um caminho muito mais longo, a gente tinha corrido muito mais. Felizmente, a organização da corrida da bicicleta contatou a organização da corrida a pé e foram com um caminhão buscar a gente lá. Buscaram a gente caminhão, ou seja, a gente nem terminou a corrida. Foi muito engraçado. Só que nesse tempo que eu fiquei com esses corredores que a gente estava perdido, o que aconteceu? Eles começaram a falar que iam participar de uma corrida no mês que vem, final de novembro, de 55 quilômetros em Barcelos, uma cidade ao norte de Portugal, próximo do Porto. E eu pensei, pô, que legal, porque eu estava melhor do que eles, eu estava na frente deles naquela corrida. E eles iam correr uma prova de 55 quilômetros, eu estava com aquela fome de participar de eventos de corrida e tal. Falei, também vou. E daí cheguei em casa depois desse evento e me inscrevi para essa prova de 55 quilômetros. Só que daí eu tinha um problema. Eu tinha 1 mês e meio, acredito eu, na época, ali para treinar para uma distância muito grande, que o maior que eu tinha feito era 21 km de asfalto. Eu me inscrevi para uma prova de 55 km em montanha. Em montanha. Mandei uma mensagem pro meu chefe, pro meu ex-chefe, né, que era aqui do estágio de Curitiba. Eu falei, cara, como é que eu treino para 55 km? Ele falou, faz 40 km no tal final de semana e tal, e faz isso, faz aquilo. Ele me passou algumas coisas para fazer e eu, beleza. Eu comecei a fazer tudo que ele pedia. Vi na internet que ia ter um encontro de nutrição para corrida, para ultramaratona em Estoril, uma cidade do lado de onde eu estava, ali em Lisboa. Me inscrevi e fui lá para aprender, conheci várias pessoas que faziam provas assim, então me enfiei no ambiente ali, daí me chamaram para treinar junto, treinei, conheci muita gente ali, né, nessa palestra, então foi muito bom. E chegou o dia da prova, final de novembro de 2011. Eu fui de ônibus lá para Barcelos, cheguei lá e, cara, essa história só dessa prova rende um vídeo inteiro desse aqui. Quem sabe eu faço um vídeo desse. Se vocês quiserem o vídeo dessa história, comenta aqui.
E daí eu cheguei lá nas corridas de 55 km e consegui fazer. Resumindo, eu fiz. E eu não fui mal. Eu fui ver, eu fiquei tipo no meio da classificação, assim. Não fiquei nos primeiros, mas não fiquei nos últimos. Demorei 8 horas para fazer. E foi uma coisa que eu gostei, foi legal, né? E antes que você pense que eu tenha alguma genética, alguma coisa assim, vamos lá. Eu vou continuar aqui e você vai perceber quando que virou a chave que não só eu poderia correr a distância que eu quisesse, a velocidade que eu quisesse, mas qualquer pessoa. Fiz a corrida de 55, daí eu comecei a ficar louco por corridas de longa distância, me inscrevi para outra de 45 em janeiro de 2012. Março de 2012 eu fiz uma de 60 km. E em abril de 2012 eu me inscrevi para uma prova de 101 km, os 101 km dos peregrinos. Deixa eu ver, tem até esse mapa aqui, ó, em cinza que dá para ver aqui, é o mapa da corrida. Eles davam isso pra gente lá, ó, se orientem aqui. Então a gente ainda tinha que olhar no mapa para não se perder. Esse mapa tá inteiro ainda que eu coloquei ele dentro de um plástico para ele não molhar, né, durante a prova que choveu bastante. E era Ponferrada, na Espanha, ali perto da Galícia, mas eu acho que é um pouco diferente. No caminho de Santiago da Compostela, fui lá para 100 km. E na largada, tava eu e meu amigo português ali, que a gente foi junto, eu e o Luiz. E tinha um senhor de idade, vamos lá, aquele senhor tinha mais que 60 anos. Ele tinha uma barriga meio avantajada, assim, um pouco grande, e ele tava com uma bengalinha. E ele tava na largada com a gente, aquele senhor. E eu e o Luiz, sabe quando você olha pro teu amigo assim, e vocês querem dizer a mesma coisa, só com o olhar assim, tipo, a gente olhou assim, tipo, e deu aquela risada. Que esse cara tá fazendo aqui? Não faz sentido nenhum ele tá aqui. Não faz sentido ele tá aqui. Tipo, 100 quilômetros. O que esse velho tá fazendo com essa bengala? E tá, né? Daí a gente começou a corrida, a gente fez e, meu, a gente conseguiu concluir, a gente concluiu junto, eu e o Luiz, a prova em 14 horas e 40 minutos. Foi sensacional aquela experiência de ter feito 101 km correndo. E a prova ela largou, né, às 9 da manhã, se não me engano. 9, 10 da manhã, 10 da manhã começou a corrida, então a gente com 14 horas a gente chegou 10 da manhã, 12 horas. A gente chegou meia-noite, 2 da manhã, alguma coisa assim. Tá? Acho que foi 2 da manhã que a gente chegou. A gente chegou de madrugada, assim, na chegada, né? Foi bem de noite, assim, a chegada. E daí a gente foi pro hotel dormir para no outro dia de manhã a gente já voltar para Lisboa de carro. Dava uns 500 km de carro de Lisboa, tá? Então daí a gente dormiu, o hotel era do lado da chegada, assim, né? Dormimos e daí a gente, no dia de manhã, que a gente pegou dentro do carro já pra ir embora, a gente passava do lado ali da chegada, né? Era bem do lado. Quem que tava chegando? Aquele senhor. Ele tava concluindo os 101 quilômetros. A prova tinha 24 horas, né? Então ela ia até as 10 da manhã do outro dia. E ele tinha chegado antes das 24 horas. Aquilo lá me deu um negócio, por quê? Porque eu zombei dele. E ele fez. Era uma coisa que eu não acreditava que era possível e o cara fez. E daí eu comecei a perceber o comportamento dos corredores lá em Portugal. A maioria tinha acima dos 50 anos que corriam essas provas longas. E a maioria tinha começado a correr acima dos 40, acima dos 50. E eu comecei a conviver com essas pessoas e vi aquilo. Eu falei, meu, a corrida é a coisa mais, tipo, maluca que existe. Porque qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode conseguir, né? Eu fui para Ilha da Madeira, que é esse mapa daqui, ó, esse mapa é Ilha da Madeira, fazer outra corrida de 100 km em junho de 2012, ali, né? E daí foi um amigo meu português junto, o José Simões, e a esposa dele que nunca tinha corrido. E a esposa dele se inscreveu para a prova de 35 km de montanha, super difícil, é pior do que uma maratona. Ela fez, ganhou o troféu e ela já tinha mais que 50 anos e nunca tinha corrido. Treinou uns 2 meses para a prova. Isso pode parecer uma irresponsabilidade, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que eu aprendi nesse tempo lá? Que qualquer pessoa pode fazer, tipo, muito mais do que acredita que consegue, porque eu via aquilo, eu vivenciei, mas eu achava que para mim até que era possível, por quê? Porque eu tinha 20 anos. Agora, ver aquelas pessoas de 40, 50, 60, com um filho, com um neto, fazendo isso, trabalho,
Meu, eu fiquei louco. E eu vim pro Brasil, continuando trabalhando com estagiário, mas com toda essa experiência, e já comecei como estagiário mesmo, né, a passar treinamento, porque as pessoas queriam treinar comigo pela vivência que eu tive. Eu comecei a ter uma abordagem totalmente diferente dos treinadores que existiam aqui. Os treinadores que existiam aqui, vamos lá, 99% eram muito limitadores. Tipo, não, você não vai correr 42 quilômetros, não tem condição. Não, você não vai correr isso, não vai correr aquilo. Por quê? Porque é o treinador do livro, né? O treinador que segue tudo que está aqui e que não vivenciou o que eu vivenciei lá. E eu tive essa vivência e comecei, não, é possível, vamos. E daí aqui comecei a fazer provas muito longas, de 40, 100 quilômetros, né? 80 quilômetros. E o pessoal via e, meu, também quero e tal. Eu começava a treinar essas pessoas, antes de me formar. E ali as pessoas já estavam começando a correr cada vez mais e melhor. Pessoas do zero, né? Mais e melhor, mais e melhor. Cada vez mais correndo mais rápido, e cada vez mais correndo o que elas não acreditavam. Pessoas que não corriam nem 5 quilômetros, correndo prova de 50 quilômetros. Meu, começou a acontecer uma doideira, que até o meu sócio, depois a empresa que eu era estagiário na corrida, né? Eu virei estagiário de outra empresa depois. Eu comprei parte lá, virei sócio proprietário, mesmo antes de me formar, depois me formei, continuei. E meu sócio não acreditava naquilo na época. Ele falava: Meu Deus, cara, você vai quebrar toda essa galera aí. Eles não são preparados para isso. E você não sabe do que eu sei. Você não sabe do que eu sei, deixa comigo. E a gente trabalhou e pensa mais de 1.000 alunos aí correndo muito mais, melhor do que eles acreditavam. Como é o método, né, que faz com que isso aconteça? O método é muito simples. O método é muito simples. É o método que eu trabalho com os meus alunos. É você gradualmente crescer no volume, a quilometragem das pessoas. É você não judiar das pessoas no início, né? Não passar treinos muito difíceis, começar com treinos bem fáceis e depois vai aumentando a dificuldade, depois a pessoa está adaptada. Então o método ele é simples. Mas o mais difícil é o quê? É fazer a pessoa acreditar. É fazer a pessoa, sabe, imaginar que ela consegue, né? Por quê? Porque senão se ela não acredita, ela acaba não tentando. Agora, quando ela tem um pingo de esperança e ela se dá a chance de fazer, ela tenta e vai lá e consegue. Vai lá e consegue. Eu tenho inúmeros exemplos de alunos, né? Inúmeros, 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 que não acreditavam que conseguiriam correr 5 quilômetros e agora estão correndo 21, estão correndo 42, estão correndo provas longas de trilha, 100 quilômetros, tudo mais. E esse foi um resuminho da minha história, né? Como a pessoa que descobriu aí que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. E assim, eu realizei muitas provas ao longo do ano, conheci mais de 20 países aí só com corrida, vivenciando e aproveitando desse poder que eu descobri que eu podia correr muito mais, né? E o meu papel é mostrar para vocês que vocês também têm esse poder. Não importa o teu peso, tua idade, sua vida, sua correria. Eu tenho aluno que treina para 200 quilômetros, que treina só 3 vezes na semana e às vezes perde treino porque ele é médico, faz plantão, é dono do hospital e os caramba lá que ele não consegue ter tempo para treinar, tá? Então eu vejo, meu, como é que esse cara consegue correr 200 quilômetros? A questão está muito mais aqui do que nas pernas. O corpo é capaz. Só que ao acreditar, é o seguir um método de treino que funcione e vai embora. Vai machucar no meio do caminho, às vezes machuca, mas trata. Trata e volta, entendeu? Eu me machuquei algumas vezes, sim. Teve aluno que se machucou, sim. Mas, meu, é fácil, é só tratar, voltar, pronto. Não tem erro. Então, você que está aí do outro lado, você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. E eu me dediquei muito para essa missão, por você. Eu até saí da empresa que eu trabalhava antes de corrida. Por quê? Porque eu tinha um sócio que não gostava muito daquilo, né? Que ele achava que as coisas tinham que ser tudo no seu quadrado e tal. Só que para mim é fora do quadrado. É fora do quadrado. Porque tudo dentro do quadrado é tudo muito chato. As pessoas não chegam, não sentem a emoção que poderiam sentir, sabe? Meu, a Dona Maria lá, 55 anos, ela podia estar completando uma maratona, mas às vezes por alguém não falar que é possível, ela, sei lá, nem vai experimentar correr ou achar que 5 quilômetros é o limite dela. Mas, meu, ela pode correr uma maratona
lá do outro lado do mundo, fazer uma coisa incrível na vida dela. E isso mostra que ela pode se superar, que ela pode alcançar muitas outras coisas na vida dela. Assim como você. Você é capaz de correr muito mais do que você acredita que consegue. A minha história me mostrou o caminho. E eu tô te mostrando a minha história aqui, né? Pra te mostrar esse caminho. Esse caminho existe. Só que é a opção sua. Seguir esse caminho, né? Modelar, estar com pessoas que sabem esse caminho, ou continuar fazendo o que é continuar não fazendo aquilo que você é capaz. Por exemplo, você é capaz de correr muito mais. Você tá deixando lá. Às vezes está sofrendo hoje na corrida, está com dificuldade, não consegue correr mais do que tantos quilômetros. Só que você pode muito mais do que isso. Você está deixando isso de lado. Tá? Não, mas não quero mesmo. Mas só que para você viver muito mais, para você fazer acontecer, existe o caminho. Bora que vamos?